Que Deus abençoe a vida do pastor Paulo, sua casa, sua família, seu ministério, aleluia, tanto terreno como espiritual. Que Deus venha abençoar os obreiros desta casa, que Deus nos dê o crescimento espiritual. O melhor e o maior crescimento que o cristão deve ter, irmãos, é espiritual. Porque quando você cresce espiritual, você amadurece a sua vida com Deus. Aí você começa a entender os propósitos de Deus na sua vida. Nós precisamos amadurecer espiritualmente para que nós possamos ter intimidade com a palavra, com o Espírito Santo. Aleluia. Capítulo 3 de segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, seu capítulo 3, versículo 1 ao 4, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. O versículo 4: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos, adorando a Deus. Que Deus abençoe a igreja, os irmãos que cooperam, os irmãos que já são membros. Que Deus abençoe aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão, irão nos assistir, estão nos assistindo. Que Deus nos abençoe e nós possamos celebrar cada momento do poder de Deus, da presença dEle, da palavra dEle, do Espírito dEle, do sacrifício que Ele fez para conosco. Que possamos ser agradecidos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que a muitos Ele é invisível, Ele para muitos ainda não existe, mas o Senhor se apresentou para nós, para que muitos possam conhecer através da nossa vida, através da pregação do Evangelho, através dos sinais e prodígios que o Senhor ainda opera em nosso meio. Quando nós temos fé, quando nós acreditamos na palavra dEle que é inerrante, na palavra dEle que é santa e é poderosa, é viva, é eficaz, Ele opera através da nossa fé, o seu grande e poderoso poder. Aleluia. Esse texto eu estava meditando nele, irmãos, e estudando e examinando. Paulo, ele tinha uma grande preocupação com Timóteo, porque Timóteo era o seu filho na fé. Timóteo, um jovem pastor, que ele deixou pastoreando ali. Mas Paulo, quando ele escreve esta carta, ele já estava preso, Ele já sabia que era o fim, já estava chegando o fim do seu ministério, da sua obra missionária. Ele sabia que ele seria morto lá em Roma, e ele escreve esta carta pastoral. Ele escreve 1 Timóteo, 2 a Timóteo, esta carta. Ele escreve para os pastores, para os líderes da igreja. Ele, com uma grande preocupação, tomado pelo Espírito Santo, sabendo que ele não iria mais ter tempos
para voltar a fazer a obra como ele tinha, mas ele ainda tinha tempo para escrever cartas, alertando a Timóteo e aos outros pastores, porque eu vejo, irmãos, que hoje uma das maiores preocupações da igreja realmente é a preparação da liderança, porque a liderança, irmãos, ela que é a responsável por entrar as heresias no meio da igreja. As lideranças, elas podem ter o poder de barrar a heresia, de barrar o falso profeta, de barrar as falsas profecias e pregar a verdadeira palavra. Por isso muitas igrejas têm se levantado, mas de forma rebelde, têm se rebelado muitos líderes, porque, irmãos, porque eles querem fazer da forma deles, não querem pregar um evangelho genuíno, eles querem ensinar fábulas, ensinar mentiras. Mas a igreja do Senhor, sempre o Senhor vai levantar um líder que é um líder cheio do Espírito, um líder que tem discernimento, um líder que tem sabedoria de Deus para ensinar a verdade. Glória ao teu nome. Aleluia. Aleluia, meu. E a liderança, irmão, sempre foi uma das maiores responsáveis por todo esse processo de heresia que a igreja tem passado. Hoje tem se levantado muitos doutores, mestres, mas tem ensinado aquilo que o povo gosta, não tem ensinado aquilo que Deus determinou para ser ensinado. Ter ordem, ter decência, ter reverência, ter obediência é o princípio para quem quer ter uma vida com Deus, para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa aprender a obedecer a verdade. E Paulo, ele estava preocupado com Timóteo. Ele não estava preocupado, irmãos, porque ele já iria partir, porque ele sabia que ele já tinha cumprido o seu chamado, ele tinha cumprido a sua missão, irmãos. Aleluia. Feliz é o crente que cumpre o seu papel na terra, de servir a Deus, de ser fiel ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que agora Timóteo é alertado, irmãos, acerca desses que estavam se levantando contra o ministério genuíno de Cristo, o ministério da palavra, santa doutrina. E a Bíblia diz que Paulo, irmãos, ele vai escrever que ele sofreu muito. Em 3 cidades ele sofreu perseguições por causa desses líderes carnudos, pessoas que não tinham vida com Deus, pessoas que ensinavam o que queria, pessoas que ensinavam falsas doutrinas, aleluia, falsos ensinamentos. Mas a Bíblia diz que o Senhor sempre levantou alguém que veio contra a mentira, veio pregar a verdade, porque para ter libertação somente é pelo poder da verdade. Deus. E tem que ser corajoso, meus irmãos. Porque nós estamos vivendo um tempo que quem prega a verdade hoje não sabe pregar. Bate muito. Mas, irmãos, pensa bem, irmãos. Para que a ovelha vire ovelha, ela tem que levar umas palmadas boas. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitas ovelhas que vão virar pote. E às vezes você tem que dar umas cajadadas a Deus, para arrancar esse carrapicho dessa ovelha suja. Você não é bode, você é ovelha. Aleluia. E às vezes tem que limpar, e às vezes no processo de limpeza, às vezes dói pouco. Meu Deus. Você tem que arrancar os carrapatos que grudam ali na pele, tem que arrancar, porque esgruda nela. E a verdade, às vezes, ela dói, irmãos. Ela dói, mas cura. Meu Deus. Ela dói, mas sara. Ela dói, mas liberta. Ela dói, mas salva. Ela dói, mas transforma. Ela dói, mas corrige. Ela dói, mas te põe no caminho da verdade.
forte, aleluia. Deus. E Paulo sofreu com isso, irmãos. Em 3 cidades ele sofreu. Na cidade de Antioquia, ele foi perseguido. Na cidade de Icônio, ele foi perseguido. Porque ele chegou na sinagoga, irmãos. Ele sentou e ouviu, mas quando ele foi falar, quando está cheio do Espírito Santo, o diabo ele fica perturbado. Meu Deus. O diabo ele se levanta de uma forma, irmãos, que ele quer matar aquele que é cheio do Espírito. Verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está cheio do Espírito não fala mentira. Quem está cheio do Espírito vem para transformar o ambiente. Ele vem para ganhar almas. Ele vem para fazer uma grande obra. Quem está cheio do Espírito não tem tempo para fazer fofoca. Quem está cheio do Espírito tem tempo para fazer a obra de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Mas quando ele chegou, irmãos, lá em Listra, ele fala que lá em Listra o negócio foi pior. Lá em Listra ele não foi somente perseguido, mas ele foi apedrejado. Glória a Deus. Você está disposto a ser apedrejado pelo Evangelho? Nós já estamos vivendo um tempo, pastor, que hoje muitos que lideram a igreja por aí não querem ser perseguidos. É mais fácil nós abraçar o sistema errado. Não vamos mexer com esse sistema, não, porque tem amigos do sistema, irmãos. Nós não podemos ser amigos do mundo, não. Quem é amigo do mundo, irmãos, está no caminho da perdição. Mas feliz é aquele que é amigo de Cristo, aquele que é amigo do Espírito Santo, aquele que tem palavra de verdade, aquele que é cheio do Espírito Santo para ganhar almas, para fazer a boa obra do Senhor. Feliz é esse, irmão. Aleluia. O verdadeiro cristão não tem tempo, irmãos, para as coisas deste mundo. O tempo que ele tem é para Deus, irmãos. É tempo para orar, é tempo para pagar o preço, é tempo para ele consagrar a vida dele, aleluia, para fazer a vontade do Senhor. Graças a Deus. E a Bíblia diz que Paulo, exatamente, ele escreve alertando Timóteo acerca desses líderes judaicos. Os líderes do judaísmo eram esses que estavam perseguindo Paulo. Paulo entrou no templo, irmãos, ele sentou para ouvir. Ele ouviu tudo que eles falaram. Mas quando ele ia falar, irmãos, Paulo cheio do Espírito Santo, irmãos. Se imagina um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, irmãos. Ele não tem medo da morte, ele não tem medo da espada, ele não tem medo da cadeia, ele não tem medo do leão, ele não tem medo de ameaça, irmãos, aleluia. Por isso que é importante você ser cheio do Espírito Santo, porque nós vamos precisar dele, irmãos. Quando eu li aqui no começo de Atos, irmãos, eu fiquei maravilhado. Meu Deus. Os irmãos que acabaram de receber o batismo com o Espírito Santo, lá o Pentecostes. A Bíblia diz que os irmãos pegavam de casa em casa, pegavam pelas ruas, os irmãos não ficavam parados. E nós vemos que realmente hoje tem faltado o Espírito Santo. Meu Deus. Porque as igrejas estão muito light, irmãos. As igrejas têm que voltar a ser a igreja que incomoda o inferno. As igrejas têm que voltar a ser a igreja que povoa o céu, irmãos. Aleluia. Meu Deus. E a Bíblia diz que agora Timóteo, irmãos, ele vai ter uma tarefa difícil. Dura coisa é pegar contra o sistema. Você acha que os principados e potestades, né? Os amigos do sistema, você acha que eles gostam de ouvir correção? Você acha que eles gostam de que falamos da verdade? Eles não gostam. Hoje ninguém quer ouvir a verdade, é mais fácil ouvir a mentira, né? Mas eu prefiro ficar com a verdade. A verdade te leva para o céu.
A verdade te faz conhecer quem realmente é o Deus que você diz que serve. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Paulo ele escreve que seriam os últimos dias, irmãos. Meu Deus. A última hora. Nós estamos aí, irmãos. Nós já estamos nessa última hora. Ele já estava falando dessa última hora. É. A última hora onde os homens seriam egoístas, avarentos, Meu Deus. presunçosos, amantes mais das coisas deste mundo que das coisas de Deus. É. A Bíblia diz que o homem passou a amar mais a criatura do que o Criador. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Mestres Deus, Senhor da glória. estudam tanto para quê, irmãos? Para pregar mentira, para pregar engano, Meu Deus. para aprender aquilo que é da carne, mas nós temos que aprender aquilo que é do Espírito. Paulo também, quando ele ainda era Saulo, irmãos, ele aprendeu na faculdade de Gamaliel. Meu Deus. Ele aprendeu tudo sobre a Torá, sobre as leis judaicas. Ele dominava, irmãos. Mas quando ele encontrou com a verdade no caminho de Damasco, aleluia, Meu Deus. ele conheceu verdadeiramente o que era verdade, aleluia. Porque aquilo que o homem ensina, irmãos, fora do Espírito, É. nós temos que tomar cuidado. Meu Deus. Mas aquilo que o homem ensina, direcionado pelo Espírito, Aleluia, Jesus. você pode abraçar, porque ele vai te levar Meu para o Deus. certo. Ele vai te levar na direção certa. Glória a Ele Deus. vai te levar para o céu certo. Aleluia. É. Aleluia. Aleluia. E ele fala como seria os homens desses últimos dias, nessa última hora. Ah, Amantes de si mesmo. meu Deus. Tantas pessoas estão amando a si mesmo. A gente sempre conversa. Hoje nós estamos vendo até muitos líderes aí. Hoje não é mais o Espírito Santo que direciona aquele que vai assumir a posição daquele que já está se jubilando. Agora é o próprio parente, o pai, o avô que direciona quem vai ser. Meu Deus. Está errado. Quantas igrejas grandes aí, o pai passando para o filho. Eu não sou contra quando isso é direcionado pelo Espírito Santo, eu não sou contra não. Meu Deus. Mas você vê que muitas coisas estão sendo direcionadas pelo homem. Meu Deus. A obra não é do homem, a obra é de Deus. Aleluia, Jesus. O ministério que se for realmente aberto pelo Senhor, irmãos, então tem que ser o Senhor que tem que mandar. Meu Deus. Aleluia, Não é Jesus. o homem, não é aquilo que o homem aprendeu, eu vou passar para o meu filho porque o salário é bom. Tem ministérios grandes aí que o salário é bom. Então o pai quer passar para o filho. Independente disso, irmãos, nós temos que fazer a vontade do Senhor, para que a obra continue sendo glorificada, o nome do Senhor. O dono da obra continue sendo glorificado. Glória E nós a Deus. temos que orar muito a Deus pela liderança, irmãos, que está vindo aí pela frente. Paulo já ali alertava Timóteo: olha, Timóteo, tome cuidado com esses aí, com esses que vêm sorrateiramente, vem com palavras mansas, vem com coisas novas. Toma cuidado, permaneça naquilo que você aprendeu, Timóteo, na santa doutrina, na santa palavra, no amor de Cristo, na entrega, na santificação. Aleluia. Glória ao teu nome. Tem alguns aí que pegam, irmãos, que Deus só quer o coração. Meu Deus. Eu fico perguntando: será que o senhor agora é cardiologista? Deus quer nós por inteiro. Aleluia, Jesus. Deus não quer ver só coração, não. Deus quer ver corpo, alma e espírito, aleluia, adorando a Ele, mesmo na dificuldade, sendo fiel a Ele, aleluia, É, meu Deus. sempre combatendo o bom combate, aleluia. O Paulo, ele se preocupa, irmãos,
Porque a igreja que foi aberta por Ele Meu Jesus. foi uma igreja espiritual. Igreja cheia do Espírito. Igrejas que foram fundadas, não foram fundadas na vontade do homem, não. Foram fundadas na vontade do Espírito Santo. E a minha oração a Deus nesses dias, irmãos, que Deus vai levantar líderes espirituais, líderes que têm, irmãos, intimidade com Deus. Antigamente nós não víamos muitos líderes com muito conhecimento, irmãos, de Escritura, mas eram homens cheios do Espírito. Quando Deus falava na boca deles que fazia, Deus fazia. Quando Deus dava uma visão e falava, olha, toma cuidado, Deus mostrava tudo. Meu Deus. Por quê? Porque tinha intimidade. Hoje nós precisamos de muitos líderes hoje que estão sendo levantados, que eles possam ser espirituais. Hoje nós estamos tendo muitos líderes carnais, irmãos. Meu Deus. Aleluia. Meu E Jesus. Paulo, ele adverte Timóteo, ele faz um elogio a Timóteo, Meu Deus. mas ele também adverte Timóteo, para que ele tomasse cuidado com esses que estavam sendo aí perseguidores da obra de Deus. Meu Deus. Por isso que a obra hoje está sofrendo. Quantos estão escandalizando a obra? Pessoas dizendo que são líderes, mas são líderes, irmãos, Meu Deus. líderes carnais, pessoas que não foram levantadas por Deus, estão fazendo uma obra escandalosa. E a obra de Deus tem sofrido por causa desses perseguidores da obra. Muitos daqueles que são, irmãos, líderes, são contra a obra do Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, irmãos, eles não vão prevalecer contra a obra do Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é obra de poder. Se for preciso, ele mata. Se for preciso, ele tira. Se for preciso, ele abate, irmãos. Mas ninguém impede a obra do Espírito Santo. Aleluia. Tem muitos irmãos, Sanbalate, Tobias e Gesem, como líderes de igreja, perseguidores da obra do Senhor. Meu Deus. Se converta. Se não quiser deixar lona, se não quiser descer sepultura, se converta. Aleluia. Não se levanta contra o ungido de Deus. Meu Deus. Não se levanta contra a ungida de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro de um testemunho, irmãos, de uma missionária. Ela fazia um trabalho lá na Rua 11. E tinha um endemoniado lá afastado. Afastou-se, desviou da fé. Quantos estão desviando da fé? E tinha um desses com mais outro endemoniado lá. Ele começou a perseguir essa missionária. Uma vez ele passava dentro da igreja, ele xingava, ele cuspia os irmãos. Uma vez ele entrou dentro da igreja, pegou a mão no pescoço e cortou ela. E a irmã foi orar depois disso, falou com Deus: Senhor, eu não vou mais fazer sua obra. As pessoas ficaram fazendo isso comigo, Senhor. Eu não quero mais. O Espírito Santo falou para ela: só espera para você ver o que eu vou fazer. O Senhor falou para ela: só espera o que eu vou fazer, você vai ver. Ele passando num dia de culto, de frente à igreja. A Bíblia diz que o testemunho da irmã diz que ele caiu fulminado lá no meio da rua. Caiu morto. O outro estava balançando na rede.
A rede do nada arrebentou, escapou do gancho, lá ele caiu de cabeça no chão. Começou a pôr sangue no nariz, a boca, o ouvido, foi para o hospital e morreu. Então, irmãos, ninguém escarnece o servo e a serva de Deus que não seja punido por ele. Meu Deus. O Deus vivo, irmãos, ele não é Deus que brinca. E quando ele desce na terra, ele desce para resolver-nos. Ele desce para mudar o cenário, aleluia. Meu Deus. Por isso nós temos o maior de todos, irmãos. O maior Deus, o maior sistema, a melhor palavra. Aleluia. Nós não temos do que temer, irmãos. Nós temos um Deus que peleja por nós. Glória a Deus. Eu acho interessante que eu estava estudando esse texto, irmãos. Aleluia. Eu estava pegando algumas referências. Meu Deus. A Bíblia diz que um tal de Janes e Jambres se levantou contra o ministério de Moisés. Perseguiram Moisés. Aí eu fui perguntando ao Senhor, falei, o que quer dizer isso? Janes e Jambres, opositores, pessoas que se opõem contra a obra de Deus, pessoas que não aguentam ouvir a verdade, pessoas que não querem viver na vontade do Senhor e se levanta porque a palavra de Deus ela confronta mesmo, ela corrige, ela conserta. Se a pessoa não quiser consertar, irmãos, ela não vai conseguir permanecer na presença de Deus. Ou ela fica e se conserta, ou ela sai fora. Não tem como andar no meio do muro, irmãos. O muro não pertence à obra de Deus. O muro, irmãos, aleluia, já pertence ao inimigo. Deus quer que você fique do lado dele. Deus quer que você seja dele. Deus quer que você faça a vontade dele. Aleluia. Deus quer que você adore somente a ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pedir para a irmã Vitória colocar para mim 1 João 2,18. Eu estava vendo, irmãos, olha, João também já escrevia acerca disso. Já era 2,18. Ele já era orientado, o próprio Jesus já dava as orientações para ele, irmãos. Olha lá, olha o que ele diz. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Meu Deus. Aqueles irmãos que não são defensores da obra de Deus, aqueles que não defendem o reino da justiça, pode se considerar também um anticristo. E quantos líderes aí estão se fazendo como anticristo? Deus levanta alguém para fazer a obra, ele quer parar. Deus levanta alguém para fazer a obra, ele quer parar. Mas irmãos, aleluia, em nome de Jesus, não sejamos anticristo, mas sejamos amigos de Cristo, aleluia, para fazer a boa obra dele, aleluia. E ali João já era alertado por Cristo para escrevermos, para que nós possamos, irmãos, aleluia, tomar cuidado com essas últimas horas. São horas difíceis, dias trabalhosos, principalmente para fazer a obra missionária. Eu tenho certeza que essa noite aqui, irmãos, fosse uma discoteca aqui, olha, não tinha nem onde caber mais pessoas. Mas como é um culto, irmãos, não se importa mais. Hoje muitos estão rejeitando a palavra, estão rejeitando a adoração a Deus. Mas um dia, irmãos, um dia o Senhor vai rejeitar eles. Então que eles possam se converter e se arrepender ainda enquanto há tempo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vendo, irmãos, uma palavra que Paulo ele fala aqui nessa
segunda carta, no capítulo 3, Meu Deus. ele chama essas pessoas, irmãos, de réprobos. Eu falei, meu Deus, mas o que quer dizer réprobos? As palavras você fica sem entender, mas você tem que estudar. Você tem que procurar o que significa aquela palavra. Por isso a Bíblia tem que ser estudada, irmãos. Tem versículo ali que você não vai entender palavras. Mas quando você vai estudar, você pega um dicionário, você estuda, você começa a entender. Essa palavra réprobos quer dizer malvado, condenado. Essas pessoas que se levantam contra a obra de Deus, que eram líderes judaicos, do judaísmo, aqueles que diziam pregar sobre o Deus vivo, ensinar sobre o Deus vivo, aqueles que defendiam, irmãos, as leis de Moisés. Muitos desses, irmãos, se levantaram contra o ministério de Paulo. E até hoje, irmãos, muitos iguais a estes estão se levantando contra a igreja de Cristo. Meu Deus. Hoje o que dá movimento, né, é ficar contando historinha, enganando as pessoas, em nome de Jesus, irmãos. Que esta igreja, a igreja do Senhor na face da terra, prevaleça somente o Espírito da verdade. Meu Deus. Somente homens e mulheres, irmãos, cheios do Espírito Santo. Que esses falsos líderes venham, meu Deus, ser tirados do meio da igreja. Mas que Deus venha levantar verdadeiros líderes, irmãos. Meu Deus. Porque nós só vamos ter uma igreja melhor. É quando nós tivermos líderes mais bem preparados, os líderes mais bem cheios do Espírito Santo, mais cheios de conhecimento das divinas revelações da palavra do Senhor. Deus Tendo poderoso. discernimento de Espírito. Porque tem muitos hoje, irmãos, que estão ensinando as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. As pessoas acreditam no sal, as pessoas acreditam na rosa, as pessoas acreditam, irmãos, né, em tantas coisas, na areia que vem lá de Israel, né, a água que vem lá de Israel, mas muitos já não estão acreditando mais na verdadeira palavra. Estão trocando, irmãos, trocando a verdade pelas ilusões deste mundo. Nós temos que ir pela palavra, irmãos. Hoje eu digo sempre para os irmãos sem medo de errar. Hoje, pela misericórdia de Deus, só estou em pé, irmãos, porque a palavra do Senhor tem que sustentar. Glória a Deus. Se dependesse, irmãos, viver dessas coisas, eu já tinha tombado há muito tempo. Meu Mas Deus. eu amo, irmãos, muitas vezes está no tempo que eu tenho, está meditando, está orando, está ali louvando a Deus, irmãos. Onde à tarde Deus preparou um momento gostoso, eu, a Miriam e a Radassa. Aleluia. Irmãos, nós fizemos um culto tão gostoso ali na varanda, irmãos. Sabe, foi uma coisa assim de Deus mesmo. Sabe quando o Senhor te convida para adorar Ele? E quem nos usou? 2 crianças. Aleluia, Aí Jesus. juntou a terceira criança, que eu também considero como uma criança. Que gostoso foi, irmãos. A Miriam com a Radassa pegaram o pandeirinho meu. Pai, eu vou tocar. O senhor canta os corinhos de fogo. Eu vou tocar fogo na candeia. Irmãos, que gostoso, irmãos. As coisas para Deus é simples. Mas que gostoso, irmãos. Não dava vontade de parar. E elas ali animadas, a Miriam glorificando a Deus, irmão. Ah, que delícia, irmãos. Que delícia. Você poder viver esse momento, irmãos. Hoje é difícil alguém te chamar para adorar a Deus. É difícil alguém te chamar, vamos orar. É difícil alguém falar para você, vamos ler a Bíblia. Mas Deus usou 2 crianças, irmãos, na inocência deles.
Aleluia. Eu pude sentir ali a presença de Deus, Aleluia. na sinceridade da pureza do coração da criança. Amém. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Glória a Deus. Ninguém é super-herói, mas nós podemos ser melhores. Meu Deus. Nós podemos agradar o nosso Deus na nossa Aleluia. oração, na nossa contribuição, irmãos. Ser fiel a Deus. Eu sei que um dia tem disso que nós vamos falhar, porque ninguém é perfeito, mas que possamos ser sinceros, verdadeiros com Deus. Amém. Ser fiéis a Ele mesmo na nossa pouca força, que podemos continuar honrando o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Aleluia. Deus. Que possamos ser a igreja, irmãos. Que não permita que entre, irmãos, ventos de falsas doutrinas, mas que venha permanecer somente a verdade da palavra, a luz da palavra, que liberta, que transforma, que dá vista ao cego, que traz audição viva àquele que está surdo, irmãos, e mostra o caminho reto, aleluia. Louvado seja Deus. Não venhamos permitir que o ministério Geração em Cristo, irmãos, venha ser um ministério cheio do Espírito Santo, o ministério que pega a verdade, o ministério que tem comunhão com o Espírito Santo, o ministério que é, aleluia, ali apaixonado pela obra do Senhor Jesus Meu Cristo. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Aleluia. E essas coisas que hoje muito ainda tem acontecido por aí, né, irmãos? Enganações, irmãos, já acontecia na antiguidade. Eu estava vendo ali em Êxodo 7:11, irmãos. Eu até marquei aqui para mim não esquecer. Êxodo 7:11, 12. Meu Deus. As artes, irmãos, as artes de engano que os sábios e encantadores fizeram Meu no Deus. Egito a pedido de Faraó. É, Lembra, irmãos, quando Moisés com Arão chegou diante do Faraó? Eles já tinham, irmãos, artes de enganação. Arão, irmãos, para Deus mostrar o poder dele, Arão jogou o cajado. Aí, Faraó, quando olhou assim, o cajado virou uma serpente, né? Hoje tem muitos que estão fazendo isso nas igrejas por aí. Eu acredito, irmãos, no poder de Deus. Pessoas vomitando câncer, paralítico andando, sabe, irmão, cego vendo, surdo ouvindo, né? Milagres miraculosos, pessoas que não tinham mão cresceu. Eu acredito nessas coisas, no poder de Deus. Mas tem muitas coisas que é engano. Tem muitas coisas que é engano do diabo. E a igreja de Cristo não pode permitir essas coisas que estão acontecendo no meio dela. meu Deus. Falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres. Mas em nome de Jesus, em toda a história da Bíblia, da obra do Senhor, sempre Deus levantou um verdadeiro líder. Aleluia. A obra da mentira nunca prevaleceu. A obra do engano nunca prevaleceu na obra de Deus. Aleluia. E você vê que Deus usou ali Arão e falou para ele: joga o bordão no chão, joga o cajado. Quando ele jogou, o poder de Deus fez virar uma serpente, para mostrar para Faraó quem estava falando com ele. Mas Faraó, irmãos, como ele estava acostumado a ver engano, a ver aquele poder enganoso do inimigo, ele fala: isso aí é fácil. Vai lá, os magos, os feiticeiros. Ele fala aqui o nome deles, irmãos. Aleluia. Os sábios e encantadores. É feiticeiro. Vai lá, joga lá também, mostra para ele que nós também temos esse poder. Meu Deus.
Só que ele não sabia que o poder de Deus era maior do que o do inimigo. Aleluia. Eu imagino que quando o Senhor viu eles fazendo lá, o Senhor falou: agora ele vai ver o que é poder. Isso aí ele ainda não viu. Começou a serpente que o Senhor permitiu levantar ali, comer as duas serpentes daqueles feiticeiros. Por que, irmãos? Porque a obra do Senhor é uma obra que ninguém consegue parar. Graças a Deus. Ninguém consegue, irmãos, igualar a obra de Deus. O diabo não consegue fazer nada igual à obra do Senhor. A obra do Senhor é exclusiva. O poder do Senhor é exclusivo, é só dele, irmão. Só ele que tem, aleluia. E ele dá para quem ele quiser, ele usa quem ele quer, aleluia. E quando o inimigo se levanta contra, o Senhor faz ele cair por terra, aleluia. Já acontecia essas coisas. Eu já estou terminando, irmãos. Já acontecia essas coisas, irmãos. Eu estava vendo no livro de Atos também fala, irmãos. Atos fala também. Meu Deus. Que tinha Atos 19 fala dos mágicos que tinha lá. Quando eles viram da forma que Deus usava Paulo, eles pegaram os livros deles de magia, jogaram no fogo, queimaram e falaram para Paulo: nós também queremos esse Deus que você serve, porque tudo que você está fazendo aí não é obra do engano, mas realmente o Deus que você serve é na sua vida. Amém. Graças a Deus. Aleluia. As pessoas, o inimigo vai ter que reconhecer Deus na sua vida, através das obras que Ele vai te usar para fazer. Amém. Ele vai ter que reconhecer, as pessoas vão ter que reconhecer Deus e bater continência para o general de guerra. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. E para nós, irmãos, já fechar, não ficar muito tarde, eu também pude acharmos, aleluia, aqui no livro de Atos 16, as jovens com espírito de adivinhação. A igreja, irmãos, a liderança da igreja precisa ter esse espírito de discernimento, precisa ser cheio do Espírito Santo, realmente, nossa liderança. Porque Paulo, irmãos, ele já estava alguns dias orando a Deus, porque ele já tinha percebido algo errado ali. Aquela jovem dava muitos lucros aos seus senhores, aos seus donos, mas era um espírito de engano. Mas Paulo já orava, por isso, irmãos, só vai ter discernimento de Espírito, revelação pelo Espírito, irmãos. Quem ora, quem se consagra, quem se santifica, quem obedece a Deus, quem anda, irmãos, em retidão na presença do Senhor. E quando chegou no momento que o inimigo na boca dela falou: eis aí os homens, servos de Deus Altíssimo. Ele falou uma verdade, porém era um espírito de engano. Olha para você ver como é que o inimigo é astuto. Ele muitas vezes ele não fala somente a mentira, não. Ele também fala a verdade. Por isso tem que ter um espírito de discernimento, discernir os espíritos, para que nós não venhamos ser enganados por falsas revelações, por falsas doutrinas, por falsos testemunhos. Tem muito aí espalhado pelas igrejas por aí. Mas em nome de Jesus, que o Senhor guarde a igreja dele, para que essas misérias não entrem dentro da igreja. E se entrar, venha ter homens e mulheres de Deus para jogar esse mal por terra, em nome de Jesus. A mentira venha ser desmascarada, irmãos.
Glória ao e que prevaleça somente a palavra verdadeira de Cristo no nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém. E eu gostei muito, irmãos, hoje eu estava meditando lá um texto do livro de Malaquias que eu achei, irmãos, gostei muito disso aqui. Mas o Senhor tem para a sua igreja, irmãos, ainda um manancial de água viva. Aleluia. Aleluia. Graças a Malaquias 4:2, irmãos, diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, o próprio Deus falando, nascerá o sol da justiça, Aleluia. e a salvação trará debaixo das suas asas. Aleluia. Para aquele que é fiel, irmãos, Graças a para Deus. aquele que teme a Deus, vai valer a pena. O sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida. O sol da justiça vai brilhar sobre o ministério. O sol da justiça vai trazer salvação, vai trazer direção. E nós vamos poder alcançar a nossa salvação. Aleluia. Graças a Deus. E para mim fechar, coloca para mim, Vitória, por favor, Apocalipse 3:11. Isso aqui, irmãos, é para a igreja que não está apegada a esse sistema podre deste mundo, a não viver em mentiras e em falsos líderes, mas em nome de Jesus, Deus vai preparando e sempre preparou verdadeiros líderes, Amém. cheios do Espírito Graças Santo. a Deus. Os falsos vão cair por terra, os falsos não vão prevalecer, não, irmãos. Amém. Eles vão ser humilhados, porque a obra de Deus é obra de sinceridade, de verdade, de honestidade. Aleluia. Aí, para nós terminarmos, o Senhor lhe diz: eis que cedo vem, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como que o inimigo tem conseguido fazer essas pessoas, irmãos, cair da fé, com falsos ensinamentos, com falsos profetas, Meu Deus. com falsas promessas, Aleluia. com falsos Graças líderes? te damos. Pessoas são frustradas e não acontece nada daquilo que falou. Diz que foi Deus, mas quando Deus fala, Ele cumpre. E quando Deus não fala, Deus não faz, porque Ele não falou. Deus não é homem para que minta. E eis que venho sem demora. Aleluia. Jesus, Ele diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Essa Graças a palavra o Senhor falou para a igreja em Filadélfia, Aleluia. a igreja que foi fiel a Deus. Em nome de Jesus e Deus, seja fiel a Deus, seja fiel nos ensinamentos, na oração, na consagração. Busque o seu dom que Deus colocou nas suas mãos. Não deixe de amolar a sua ferramenta, não. Muitos têm deixado a sua ferramenta sem corte, mas você amola a sua ferramenta, o seu instrumento passa a ser um instrumento precioso quando você começa a usar ele, começa a despertar o dom que há em ti, porque cada um de vocês, Deus deu um dom, Deus deu uma missão, Deus deu uma direção para você fazer a obra dele. Então faça, e não espere recompensa nenhuma do homem, mas a recompensa o Senhor, Ele vai te dar naquele grande dia. Aleluia. Porque Paulo, ele disse: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Graças a Deus. Desde hoje lhe está preparada a coroa da justiça, porque o justo juiz dará não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Que Deus abençoe a vida da igreja. Eu deixo esta palavra no teu coração, Aleluia. que você fique firme com Cristo, busque a palavra, peça ao Espírito Santo para te dar uma mente de Cristo. Aleluia.
para que você venha ser direcionado pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.